TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos a essa quarta-feira, meio da semana aí, com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem. Passou em algum lugar, viu algum acidente, manda pra gente. Exato. Viu alguma cena inusitada, manda pra gente também. Quais são os nossos canais? Tá na sua tela, TVC, Correio da Manhã, @gmail, nosso e-mail oficial. E é claro, tem o nosso WhatsApp, o e-mail mais rápido de entrar em contato, DDD 24. O telefone é o 99323 1675. Manda sua mensagem, participa aqui conosco. E hoje as imagens estão bonitas, hein? Vou te falar. Era Mudou um pouquinho antes hein, das 6 horas da manhã e as imagens estavam assim. Eu estava levantando e falei, opa, vou lá fora fazer essas imagens porque vale a pena. É aquele quadro, né? Aquele espetáculo da natureza. A gente vê o sol querendo ali nascer, mas com muitas nuvens fazendo esse contraste de cores assim. Lindo, maravilhoso, um espetáculo da natureza, né? Realmente um quadro, olha só. Muito bonito. Um quadro, muito bonito. Espetáculo. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 9 de abril. Cláudio Castro inaugura o Instituto Estadual dos Olhos, na zona oeste do Rio. Contas públicas têm déficit de 19 bilhões em fevereiro. 300 mil mulheres morrem anualmente em razão de gravidez ou parto. Indústria recua em 7 dos 15 locais pesquisados em fevereiro. Estado prorroga prazo para que empresas afetadas por tragédia em Petrópolis paguem empréstimos da AG Rio. 2 homens são acusados de tentar aliciar alunas em Petrópolis. Região de Araras, em Petrópolis, continua sem luz 3 dias após as fortes chuvas. Agora no Correio Serrano, na TV. Bom, chegamos com muita informação, muita notícia. A gente vai direto lá para o nosso Correio da Manhã, hoje, edição do Rio de Janeiro, para ver o que é notícia. Lá na linha vermelha já começa, claro, com os adiantamentos políticos aí do que está acontecendo aqui no Brasil, no estado, mas ali mais nacional, né? Exatamente. Para Centrão, busca pela anistia ao 8 de janeiro provoca isolamento do PT. Tá lá Não, do PL. Perdão. PL. O PT quer. O PT quer, o Centrão quer, o União quer, o único que não quer. Provoca isolamento do PL. Não quer, né? O PL é o único partido que quer, e aí se isola dentro da Câmara. Esse é um dos destaques do Correio Bastidores, assinado por Fernando Molica, lá na página 5. E a demissão pode forçar a reforma ministerial, viu? Juscelino Filho, do União, saiu do Ministério das Comunicações após denúncias da PGR sobre emendas. Isso aí foi na época que ele era parlamentar ainda, isso antes de vir o governo Lula. Essas denúncias se referem na época que ele era deputado federal, né, no governo passado ainda. Aí ele virou ministro, as denúncias surgiram e Lula falou, ou ele sai, se as denúncias foram apresentadas, ou eu demito. Ele pediu para sair, tá aí falando que é inocente e, claro, vai tentar provar na justiça. Agora não tem foro privilegiado não, vai ter que se virar, é isso. Brasil é o maior fornecedor de bens de capital aos Estados Unidos. Está aí a imposição da tarifa de importação de 10% sobre os produtos nacionais. Saiu barato além pra de gente. Colocar com a recíproca Tupiniquim, não altera a dominância do país como o maior fornecedor de bens de capital dos Estados Unidos. Está na página 6. A gente sempre fala aqui que o imposto dos Estados Unidos, para o brasileiro exportar, é bem pequenininho. Sempre foi pequenininho. Tá barato ainda. Exatamente. Em contrapartida,
para o Brasil importar lá dos Estados Unidos, o Brasil coloca a tarifa, ó, lá em cima, sempre colocou. Os produtos de bem de consumo deles, né, dos Estados Unidos para cá, são uma das alíquotas mais altas. Mas, por exemplo, tem produtos que a alíquota é zerada dos Estados Unidos. São 177 produtos, se eu não estou enganado. Desses 177, 20 e poucos produtos são super tarifados, que a gente traz com muito imposto. Porque são produtos que a gente produz aqui, né? Então, assim, para ter competitividade no produto interno, você taxa o produto importado. Mas a maioria dos produtos que nós trazemos dos Estados Unidos são alíquotas entre 0,6% e 12%. E o resto é zerado. Então, assim, a reciprocidade não tá... O Trump ainda foi bonzinho com o Brasil. 10% tá bom, fica com 10%. Exatamente. O problema é a tarifa contra a China. Que aí o bicho pega, agora está em 104%, porque ele ontem colocou mais 50% em cima. Né? E aí tem um outro porém. Sabe o que vai acontecer com isso tudo? Quem vai ser a balança comercial de transporte de um para o outro? Porque o brasileiro é esperto, né? Tô errado? Nós só pagamos quanto para exportar agora? 10%. Quanto que a China paga? 104%. Qual é o futuro? O Brasil exportar mais para lá, né? Não, e comprar da China e exportar para lá para 10%. É verdade. Mesmo que a gente pague uma porcentagem para a China. O brasileiro não é bobo. Claro. Olha só, as roupas que vêm da Shein aí, que invadiram os Estados Unidos, vão entrar aqui muito mais baratas, porque a China não pode deixar de crescer, não pode deixar de vender. Se seu blazer, sua camisa custava 80, a Shein vai vender pra gente aí por 20, 30, preço de banana. Vai começar a rifar pro mercado. O brasileiro vai comprar mais barato. Vai chegar aqui, que já acontece, e vai arrancar a etiquetinha e vai exportar Made in Brasil pra lá. E é isso aí que vai acontecer, não tenham dúvida, viu? O brasileiro sempre dá um jeito. Muito, de qualquer forma, para isso é bom. Pra gente é barato. Mas o meu ponto de vista é que 10% de tarifa de importação ainda está muito barato, tranquila, está barato aqui, porque o Brasil sempre super taxou os Estados Unidos. Tem coisa que é 60%. Exatamente, por exemplo, eletrônico. Eletrônico é caro. É 60%, olha lá. Agora 10%. Engole e vamos, que ainda não precisa conversar, não. Tenta aí. Se conversar e der alguma coisa, tá bom. Mas ainda tá bom, né? E tem muito mais na nossa primeira página. A arrecadação de ISS do Rio cresce 34%. Governo entrega PEC da segurança ao Congresso. Tem ali, hoje não é dia de esporte, mas tem notícia, Tem notícia, né? O que aconteceu? Ex-goleiro Manga, né, do Botafogo, morre aos 87 anos. Né? Ontem falou-se bastante disso e Botafogo está aqui no texto do Legenda, homenageou Manga com um pet de camisa da Libertadores. Então tá aí. Ele já estava 87 anos e a doença também. Não teve jeito. E tem muito mais. Vamos lá para a nossa página 12, ver o que é destaque por lá no Petropolitano, porque aqui fala que Estado prorroga pagamento para empresas afetadas. Esse é aquele empréstimo da AG Rio, lá da tragédia de 2022. Então, o governo do estado está prorrogando novamente o prazo de pagamento, mas lá no terceiro bloco a gente traz uma reportagem completinha sobre esse assunto que beneficia os comerciantes, já que, por exemplo, no sábado, esse sábado de chuva, ninguém comprou. Com certeza foi assim zerado. Não, o comércio todo foi fechado. Eles tiveram que fechar as lojas. O comércio todo foi. Inclusive o shopping novo ali fechou as lojas, o do Alto da Serra, todo mundo fechou as lojas ali por volta de meio-dia, não tinha mais ninguém dentro dos shoppings, mas por exemplo, a Rua Tereza custou para fechar as lojas, tá? Vou te dizer. Isso é verdade. A Rua Tereza custou para fechar as lojas. Não tinha nem motivo de ficar aberto. Não tinha nem motivo para ficar aberto, porque estava óbvio que não teria ninguém nas ruas para comprar. Mas também não tinha como ir para casa também, tá? Em um determinado horário que começaram a fechar as lojas, era mais seguro ter mantido funcionário dentro da loja nos shoppings. Porque vai embora. Aí como é que o cara vai? Vai ficar todo mundo na porta dos shoppings ali esperando. Falar uma coisa? Vou trazer aqui um olhar de quem é trabalhador do comércio.
Isso não aqui, não só no centro da cidade, mas eu escutei nos grupos de WhatsApp muita gente reclamando que teve que ir trabalhar. Lógico, tem que ir para o seu trabalho e ficou preso. Sim. Por conta das enchentes até a noite. Exatamente. Não vendeu, ninguém vendeu. Perdeu o dia e ainda ficou preso. Perdeu o dia e ainda ficou preso até a parte da noite. Não teria sido prudente os próprios patrões ou ter feito aí um acordo entre o comércio para que esse dia já fechasse as lojas? Exato. Ah, não choveu? Não choveu, então tá. Então, em vez da gente abrir as lojas já às 9 horas da manhã... Forte. Em vez da gente abrir as lojas 9 horas da manhã, porque meteorologia, sim, pode ser que erre. Então, olha, fique atento, porque se não abriu às 9, se tiver tudo ok, às 11 a gente abre. Isso, teria que ter exatamente uma visão mais humanizada, né? Aí a pessoa foi trabalhar, não vendeu, ficou lá no trabalho e depois ainda ficou preso para voltar para casa. Ficou até a noite voltando em casa. Por exemplo, o marido da minha manicure trabalha lá em Itaipava numa loja de sorvete. Ficou preso. Não saiu de lá. Não, em plena inundação, quem vai numa loja de sorvete comprar sorvete? E ele só voltou para casa tarde da noite. Perdeu-se o dia. Perdeu-se o dia, ninguém comprou e ele voltou tarde da noite. Então, eu acho que teria que ter, não sei, o próprio Sindicato do Comércio falar assim, não, esse dia, então, já que o município decretou ponto facultativo, vamos acatar, fazer ali uma ação conjunta. Exato. Mas vamos falar de coisa boa? Porque foi inaugurado o Instituto Estadual dos Olhos em Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio. O Instituto foca no tratamento oftalmológico e oferece serviços mediados pelo SUS. O Instituto é anexo ao Hospital Estadual Eduardo Rabelo, referência no tratamento geriátrico e que recebeu obras de recuperação em 2024. A instalação foi inaugurada na última segunda-feira e conta com 2 salas cirúrgicas, 6 consultórios para exames e consultas e 7 leitos de recuperação pós-operatórios. O Instituto Estadual dos Olhos, o IEO, recebeu um investimento de aproximadamente 5,5 milhões de reais e conta com tecnologia de ponta. A previsão é que sejam realizadas 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês, com os pacientes sendo encaminhados pelo Sistema Estadual de Regulação, podendo realizar exames e cirurgia de catarata e glaucoma. O governador Cláudio Castro, durante a cerimônia de inauguração, também reforçou a importância do Hospital Estadual Eduardo Rabelo e o compromisso de sua gestão com a saúde. A Zona Oeste é um lugar muito importante no Rio de Janeiro. Tudo que a gente fez nos últimos 6 anos é tratando o seu dinheiro com respeito. Já foram, gente, 16 mil exames aqui. Eu queria, gente, reiterar o nosso compromisso com a nossa saúde. E eu quero dizer o seguinte, nós não vamos descansar enquanto o povo da Zona Oeste não for tratado igual o povo da Zona Sul ou da Barra da Tijuca. Assim a gente espera, né? É o certo. E olha, nessa semana também o governo do estado, né, está disponibilizando aí, notícia melhor ainda, 1.517 vagas aí de emprego formal, estágio, jovem aprendiz, que são captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. A gente vai acompanhar as oportunidades agora. Por meio do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, são oferecidas 721 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, a salários de R$ 4.554 para lanterneiro de automóveis e mecânico eletricista. Ambas as posições exigem um ensino fundamental e experiência. Existem ainda 81 oportunidades com remuneração de 2 salários mínimos exclusivos para PCDs, tais quais de atendente de padaria, auxiliar de limpeza e operador de caixa, nas quais não é necessário comprovar a experiência. Na região serrana, todas as 204 vagas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como a de servente de obras, copeiro e eletricista, entre outros. Existem ainda opções cujos salários estão entre 2 e 3 salários mínimos, como por exemplo para caseiro. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 24 oportunidades, como as de ajudante de cozinha, carpinteiro de obras e cobrador externo auxiliar, com diferentes níveis de escolaridade e salários.
De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços, com 74,9%, e comércio, com 25,1%. A maioria dos empregadores pede o ensino fundamental completo, cerca de 46%, e oferece até 2 salários mínimos, 58,7%. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NISNIT e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E também há 796 oportunidades para estágio no Estado. Essas oportunidades são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e a instituição Fundação Moody's. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Pois é, e olha só, tem mais, né? As contas públicas fecharam o mês de fevereiro com saldo negativo, resultado do déficit do governo central. O setor público consolidado, formado por União, Estados, municípios e empresas estatais, registrou déficit primário de 18 bilhões de reais no segundo mês de 2025. O valor é menor que o resultado negativo de 48 bilhões 652 milhões registrado no mesmo mês de 2024. Na comparação interanual, houve melhoras nas contas públicas, também em razão da melhora nas contas do governo central, que inclui Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional, ainda que continue com déficit. A redução se deve basicamente pelo aumento das receitas e queda das despesas. As estatísticas fiscais foram divulgadas na terça-feira pelo Banco Central. O déficit primário representa o resultado negativo das contas do setor público, as despesas menos receitas, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. No acumulado do ano, o setor público consolidado registra superávit primário de 85 bilhões 122 milhões de reais. Em 12 meses encerrados em fevereiro, as contas acumulam um resultado negativo de 15 bilhões 885 milhões de reais, o que corresponde a 0,13% do Produto Interno Bruto PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em 2024, as contas públicas fecharam o ano com um déficit primário de 47 bilhões 553 milhões de reais, 0,4% do PIB. Pois é, e aí tem mais um pouquinho de má notícia na economia nacional, né? 7 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, gente? Apresentaram recuo na produção industrial na passagem de janeiro para fevereiro, conforme aponta a pesquisa industrial mensal regional, divulgada na última terça-feira, dia 8. Vamos conferir. O IBGE já havia divulgado na última quarta-feira, dia 2 de abril, que a produção da indústria brasileira, como um todo, caiu 0,1% de janeiro para fevereiro. A divulgação desta terça-feira detalha um a um o comportamento dos locais pesquisados. As localidades com recuo na produção industrial são Bahia com menos 2,6%, Ceará com menos 1%, São Paulo, menos 0,8%, Santa Catarina, menos 0,6%, Mato Grosso, menos 0,6%, Rio de Janeiro, menos 0,3% e Minas Gerais, com menos 0,2%. De acordo com Bernardo Almeida, analista da pesquisa, há uma perda de intensidade na produção industrial, influenciada pela política monetária contracionista com o objetivo de combater a inflação. Apesar de não ser a maior queda nominal, o resultado de São Paulo foi o que exerceu maior influência no total da indústria brasileira, pois o estado representa quase um terço do parque industrial brasileiro. O segundo desempenho negativo mais influente no mês foi o da Bahia. Os locais que expandiram a produção foram Pernambuco com 6,5%, Paraná com 2%, Pará 1,6%, Espírito Santo 1,1%, Amazonas 0,9%, Rio Grande do Sul 0,5%, região Nordeste com 0,5% e Goiás com 0,2%. Desses resultados, o que mais influenciou no índice nacional foi o Paraná, seguido por Pernambuco.
Pois é, gente, tem muito mais no nosso jornal. Lá na nossa página 13, no Serrano, fala de fraude de Vale Transporte, que foi descoberta lá em Nova Friburgo. Também investigado um possível desvio de medicamentos. Está lá na nossa página 13. A gente tem a foto também mostrando que o grupo desviava cartões de Vale Transporte da corporação para revender. Você acompanha isso e muito mais. E Três Rios, mais um pouquinho lá embaixo, Três Rios recebe etapa do Campeonato Brasileiro de Rafting no Horto Municipal. Três Rios é famoso pelo rafting, é muito bacana esse esporte. Se puder passar um pouquinho, Jonatas, a página que está lá no finalzinho, fala ali desse campeonato brasileiro, né? Que vai ser sediado lá em Três Rios. Esses foram os destaques da nossa edição. Você confere tudo no nosso site ou nas bancas, o Correio Petropolitano, aqui nas bancas, na nossa região. Você pode comprar por apenas R$2 e ficar muito bem informado. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que Receita recebe mais de 9 milhões de declarações do imposto de renda. Você vai ver também que mulheres recebem 20% a menos que homens no Brasil. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito.
em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. As mulheres brasileiras receberam salários em média 20% menores do que os homens em 2024 em mais de 53 mil estabelecimentos pesquisados com 100 ou mais empregados. Olhem só. A diferença salarial se manteve praticamente estável em relação a 2023, quando foi registrado que as mulheres recebiam 20,7% a menos que os homens. Em 2022, as mulheres recebiam 19,4% a menos. Na remuneração média, os homens ganham R$ 4.745,53, enquanto as mulheres ganham R$ 3.755,01. Quando se trata de mulheres negras, o salário médio vai para R$ 2.864,39. O levantamento foi divulgado na segunda-feira pelos Ministérios da Mulher e do Trabalho e Emprego. Foram analisados ao todo 19 milhões de empregos, 1 milhão a mais do que no relatório de 2023. Em relação às mulheres negras, a média salarial é 52,5% menor que a dos homens não negros. Em 2023, mulheres negras recebiam 49,7% a menos que os homens não negros. Nos cargos de alta gestão de diretoras e gerentes, a diferença salarial é ainda maior, com mulheres recebendo 26,8% a menos que os homens. Se comparadas às mulheres com nível superior, a diferença em relação aos homens com o mesmo nível de escolaridade é ainda maior, com mulheres diplomadas recebendo 31,5% a menos. Os estados do Acre, Santa Catarina, Paraná, Amapá e São Paulo, e também o Distrito Federal, registram as menores desigualdades salariais. Os ministérios envolvidos na pesquisa destacaram como positiva a queda no número de empresas com menos de 10% de mulheres negras contratadas, de 21,6 mil para 20.400. E olha, entre 2020 e 2024, a diferença salarial entre homens e mulheres cresceu. O levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego aponta que a massa de rendimento dos salários variou 1,7% entre 2015 e 2024. O Ministério da Mulher, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, divulgou na última segunda-feira um levantamento sobre a diferença salarial entre homens e mulheres entre os anos de 2015 e 2024. O estudo apontou que os homens têm ganhado cada vez mais que as mulheres. Nas ruas, a mudança já tem sido sentida. Entre o período de 2020 e 2024, você acha que a diferença do salário entre homens e mulheres, você acha que aumentou ou diminuiu? Eu acredito que está igual. Você acredita? Parcial. Eu acho que tem diminuído. Acho que está equilibrado. Você acha que está equilibrado agora? Está equilibrado. No ano de 2022, as mulheres recebiam aproximadamente 19% a menos que os homens. Já no ano de 2024, essa diferença aumentou para quase 21%. Estados como o Distrito Federal e São Paulo foram os que registraram as menores diferenças salariais. Foram analisados ao todo 19 milhões de empregos, 1 milhão a mais que o levantamento de 2023. Os dados do MTE apontam ainda que entre os anos de 2015 e 2024, a diferença salarial entre homens e mulheres aumentou em 1,7%. Em relação às mulheres negras, a média salarial é 52% menor que a dos homens não negros. Em 2023, mulheres negras recebiam 49% a menos que os homens não negros. Já em relação aos cargos de alta gestão, como diretoras e gerentes, a diferença salarial é ainda maior, com mulheres recebendo 26% a menos que os homens. Se comparadas às mulheres com nível superior, a diferença em relação aos homens com o mesmo nível de escolaridade é ainda maior, com mulheres com diplomas recebendo 31,5% a menos. Então, se eu te dissesse que entre 2020 e 2024 aumentou em mais ou menos 1,5% a diferença entre salário de homens e mulheres. É assustador, né? Porque a gente vê um momento que as mulheres têm mais voz, né? Tem um feminismo mais expressivo, a gente acha que é o oposto. Eu acharia uma vergonha, né?
Por que você não acharia vergonha? Porque principalmente sendo, né, a mulher, né, que ela tem que sair também para trabalhar na rua e cuidar da casa. Na verdade, a mulher tinha que ganhar até mais do que o homem. Porque a maioria do homem só chega em casa para comer, tomar banho e dormir, né? A mulher, além de trabalhar fora, chega em casa, cozinha, cuida da casa, cuida dos filhos, tinha que ser até mais valorizada. Mas conforme no Brasil, a nossa moeda, o nosso governo não valoriza ninguém. O estudo ainda mostrou que, se as mulheres ganhassem o mesmo que os homens na mesma função, 95 bilhões de reais teriam entrado na economia em 2024. Muito bom. Em 3 semanas de entrega, a Receita Federal recebeu quase 10 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025. O número equivale a 20% do total esperado para este ano. Desde o dia 1º, quando a declaração pré-preenchida passou a ser baixada com todos os dados disponíveis, mais de 4 milhões de contribuintes enviaram o documento. O abastecimento dos dados à declaração pré-preenchida atrasou neste ano por conta da greve dos auditores fiscais da Receita. O prazo para entregar a declaração começou em 17 de março e termina às 23h59 do dia 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março. A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física este ano, o que representará um acréscimo de quase 7% na comparação com 2024, quando foram entregues 43 milhões de declarações. São obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. As pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Pois é, e olha só, no Dia Mundial da Saúde, celebrado nessa última segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou que quase 300 mil mulheres perdem a vida todos os anos em razão da gravidez ou do parto, enquanto mais de 2 milhões de bebês morrem ao longo do primeiro mês de vida e outros 2 milhões são natimortos. O número representa aproximadamente uma morte evitável a cada 7 segundos. Ainda segundo a organização, com base em tendências atuais, 4 em cada 5 países estão longe de atingir metas de melhoria da sobrevivência materna até 2030, enquanto 1 em cada 3 países não vai conseguir atingir as metas de redução de mortes de recém-nascidos. Em razão da data, a OMS lançou uma campanha com duração prevista de 1 ano em favor do bem-estar materno e neonatal. O tema escolhido é Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos. Apesar dos números, a OMS destaca que desde o ano 2000, as mortes maternas caíram 40% em todo o planeta, enquanto os óbitos entre recém-nascidos registraram uma redução de pouco mais de 30%. No ano 2000, 443 mil mulheres perderam a vida durante ou após o parto. Em 2015, o número caiu para 328 mulheres e em 2023 para 260 mil mulheres. Em 2023, pela primeira vez na história, não houve um único país no mundo que se classificou como detentor de taxas extremamente altas de mortalidade materna. Dados da OMS revelam ainda que, entre o ano 2000 e 2023, as taxas de acesso a cuidados pré-natais em todo o mundo subiram 21%. No mesmo período, as taxas de acesso à assistência qualificada durante o parto aumentaram 25% e as taxas de acesso a cuidados no pós-parto, 15%. E o ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou a nova linha do programa Minha Casa Minha Vida para quem ganha na faixa aí entre R$8.000 e R$12.000. Ele disse que a meta do governo federal é alcançar 3 milhões de novas unidades habitacionais contratadas até 2026. A ampliação do programa para atender a famílias da classe média prevê possibilidade de financiamento de imóveis novos ou usados de até R$500 mil, em até 420 parcelas, com taxa de juros de 10,5% ao ano.
Jader Filho explica que normalmente quem financiava os imóveis para essa faixa de rendimento era a poupança, mas esse tipo de investimento perdeu espaço para outras aplicações, o que levou o governo a usar recursos do Fundo Social para estimular os novos financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, a maioria dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida tem atendido às famílias de rendas mais baixas, ou seja, aquelas que antes não conseguiam acesso ao financiamento imobiliário. Hoje, a maioria dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida tem sido para a faixa 1, até R$ 2.800. A faixa 1 do programa atende famílias com renda mensal de até R$ 2.800. A faixa 2, famílias entre R$ 2.800 e R$ 4.700. A 3 é para aqueles que têm renda familiar entre R$ 4.800 e R$ 8.000. A faixa 4 para os de 8 até R$ 12.000. E olha só, dados que são da Organização Mundial da Saúde apontam que o álcool e as drogas psicoativas matam mais de 3 milhões de pessoas por ano. Diante disso, a OMS destaca aí a importância da realização de políticas públicas para o combate ao consumo dessas substâncias. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que o consumo de álcool é responsável por cerca de 2.600.000 mortes no mundo todo ano. Além disso, as drogas psicoativas são referentes a 60.000 mortes por ano. O uso abusivo de drogas, ele se caracteriza como um problema de saúde pública e é como tal que ele deve ser encarado. De acordo com o professor, o enfrentamento desse grave problema de saúde pública requer esforços conjuntos entre governos, instituições, legisladores, profissionais da saúde, educadores e famílias. É preciso pensar políticas de saúde, é preciso pensar dispositivos com profissionais capacitados, é preciso pensar uma política de educação, de promoção da saúde, né? Falar sobre o tema, né? Falar sobre a questão do uso abusivo de drogas, quebrar esse tabu. Ainda segundo Adelson, muitas das vezes os indivíduos começam a consumir álcool e entorpecentes em uma tentativa de buscar o equilíbrio ou fugir da realidade e até mesmo de maneira recreativa. O problema é que em pouco tempo os inúmeros componentes externos, biológicos e psicológicos podem causar dependência química. Um problema que revela um sintoma da nossa sociedade, né? Esse uso abusivo, ele nada mais é que o sintoma de uma sociedade adoecida, né? Cada vez mais adoecida. Os principais impactos na saúde são manifestados pelas crises de abstinência, marcadas pela oscilação do humor, alterações do sono e na alimentação e baixa autoestima. E é preciso, além de se estruturar políticas de tratamento, políticas de prevenção, né? De cuidado, não só dos usuários, mas também das famílias que sofrem com essa situação. Alguns dos pontos destacados pelo especialista são a necessidade de fornecer e garantir o acesso da população a serviços como a Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS, assim como garantir o acesso à educação para que as pessoas entendam os impactos do uso de substâncias lícitas e ilícitas no próprio corpo e os tratamentos de combate à dependência. É preciso defender a política de redução de danos, né? Que é uma política que vai, a partir da singularidade de cada sujeito, traçar um projeto terapêutico dentro daquilo que o sujeito dê conta de suportar. Além da psicoterapia, o tratamento envolve intervenção medicamentosa com protocolos adequados em dispositivos de saúde equipados e profissionais preparados. E o governador Cláudio Castro anunciou um investimento em segurança hídrica na bacia do Guandu e melhorias ambientais em todo o estado na última semana. A região da bacia será beneficiada com saneamento para propriedades rurais e a continuidade ao fim do vazamento de resíduos. Em cerimônia realizada no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro anunciou na última semana um investimento de 116 milhões de reais na segurança hídrica do sistema da Bacia do Guandu, que é um rio da capital responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas. As ações previstas visam dobrar o saneamento rural em 8 municípios por meio da segunda fase do programa Sanear Guandu e ampliar para 117 os pontos de análise da qualidade e quantidade de água nas nascentes.
Além disso, mais 16 milhões de reais vão ser destinados ao aumento do monitoramento hídrico, o que vai impactar a qualidade e segurança das nascentes do sistema. Entre as intervenções, estão previstas também a continuidade ao processo de finalização dos vazadouros de resíduos na região e a realização do Rio de Janeiro como estado com maior monitoramento hídrico do Brasil. Cláudio Castro afirmou que as melhorias ambientais que já estão sendo feitas estão dando resultado. Redução de 68% no desmatamento de Mata Atlântica, o único estado da federação que aumentou a cobertura de Mata Atlântica. Saber que essa semana tinha golfinho em praia que outro dia ninguém nem frequentava. O governo do estado lançou também o Observatório da Bacia do Guandu, uma iniciativa que vai implementar uma rede de monitoramento hídrico do país com 83 novas estações e sensores. Com os novos equipamentos, serão 117 pontos de monitoramento na bacia. Durante a cerimônia, o governo do estado entregou também um documento que estabelece o planejamento de uma série de ações de preservação e recuperação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que 2 homens foram presos acusados de tentar aliciar alunas em Petrópolis. Olha que perigo, na porta das escolas, hein? E você vai ver também que moradores pedem por melhorias na servidão Edmundo Marcolino, no Alto da Serra. Gente, é naquela vila que deu vários problemas em 2022. Aqui em Petrópolis, né? Aqui em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser.
todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, o governo... Opa, acho que tá errado ali, hein? Não, tá certinho. O governo do estado prorrogou novamente o prazo para que empresas afetadas aí pelas chuvas de 2022 em Petrópolis efetuem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomentos do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro na noite de segunda-feira, ao lado do secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. A medida foi adotada após o fim de semana em que Petrópolis registrou um grande volume de chuvas, com alagamentos que atingiram empresas no centro e nos distritos. A ampliação de prazo foi proposta pela primeira vez por Bernardo Rossi em 2023 e renovada no ano passado. O auxílio financeiro às empresas visa preservar postos de trabalho de 15 mil petropolitanos e dar novo fôlego para a recuperação econômica do município. E a gente conversando com os empresários, ainda que tenham passado aí 3 anos daquela crise, ainda foi um tempo pequeno para que eles pudessem voltar à normalidade, se recuperar. Tiveram outros empréstimos ainda. O auxílio financeiro faz parte de um programa sem juros em que os empresários têm até 60 meses para pagar. De acordo com o governador Cláudio Castro, a prorrogação é uma forma de trazer alívio para os empreendedores de Petrópolis. Lembrando que a cidade sofreu com 2 chuvas em 2022 e passou por momentos parecidos no ano passado e agora no último final de semana. A ampliação de prazo beneficia estabelecimentos como padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, empresas cervejeiras, pousadas, ou seja, empresas dos mais diversos segmentos, que juntas empregam milhares de petropolitanos. É mais que merecedor para os empreendedores de Petrópolis poderem ter mais esse liberar da gravata aí um pouquinho, para que possam continuar trabalhando e continuar desenvolvendo Petrópolis. Pois é, e o reflexo das chuvas intensas registradas no último fim de semana ainda tem gerado transtornos em Petrópolis. De acordo com o boletim divulgado na segunda-feira, pelo menos lá na segunda-feira, por esse boletim da Prefeitura de Petrópolis, 4 mil petropolitanos ainda estavam sem energia elétrica. Uma das regiões mais afetadas pelas chuvas do último fim de semana foi Araras. Centenas de moradores estão sem luz desde o último sábado. De acordo com Tione Eckhardt, que mora na localidade, a concessionária Enel já foi informada sobre o problema. Porém, nenhuma medida foi tomada até o momento. Já ligamos para a Enel várias vezes, toda hora. Ontem à noite ligamos de novo, quase meia-noite. Eles marcam, vai chegar 2 e pouca, daqui a 5 horas, de madrugada, e nunca faz. Dizem que estão resolvendo 93% das coisas, mas a gente está com a casa toda escura, sem luz, estragando as coisas. Por conta do transtorno, Tione providenciou um gerador para que os insumos não estragassem, incluindo a insulina, medicamento que necessita de refrigeração para manter o bom estado de conservação. Tem insulina, já jogou 2 fora e vai dar problema com as outras também. Segundo o último boletim da Prefeitura de Petrópolis, a Enel havia informado que 4 mil clientes estão sem fornecimento de energia, o que corresponde a 2,3% dos clientes da distribuidora. O boletim foi divulgado por volta das 7 horas da noite de segunda-feira. O comerciante em Araras, Hércules Fonseca, relata que a falta de energia já tem afetado as vendas. Hoje mesmo perdi várias vendas porque eu não tenho máquina de cartão, tem cliente que não paga, eu não consigo pagar. E sem contar, tem freezer também, que automaticamente a gente usa para alimento de funcionário, tudo isso, estou tendo desligado por conta disso.
Ainda de acordo com Hércules, outra questão prejudicada pela ausência de energia é a segurança. A segurança também, a câmera. Hoje aqui na nossa loja, aqui, pode observar, quem conhece, não temos cerca, não temos portões, não temos nada. E acaba que segurança, câmera, não tem nada aqui trabalhando em prol da nossa comunidade e do nosso comércio também. Moradores de outros bairros também relataram que a energia demorou para ser restabelecida após o temporal. Caiu, demorou bastante para voltar e está muito complicado, ainda mais na área ali do Quitandinho ali, da comunidade ali da Rosalina de Freitas Carvalho. Está faltando luz às vezes a metade e fica às horas, né, sem luz, então tem que ter providências aí do governo, né, dos responsáveis sobre isso. Porque a hora que chega a luz tem que pagar no dia certo. A gente tem falado isso desde segunda-feira. Nós sofremos, a população toda de Petrópolis sofreu. Em nota, a concessionária Enel informou que o serviço foi restabelecido no município. A Prefeitura de Petrópolis, em um novo boletim divulgado no início da noite de ontem, terça-feira, também informou isso, confirmou que o fornecimento de energia foi normalizado em Petrópolis. Mas não pode os moradores ficarem 3 dias estragando comida. E quem precisa de energia elétrica para guardar insulina, por exemplo, que tem que guardar na geladeira? Como faz? Tem diversos remédios, né? E olha, por falar em transtornos, moradores da Servidão Edmundo Marcolino, do Alto da Serra, em Petrópolis, pedem aí por melhorias na localidade. A população tem sofrido com alguns problemas na via, que além de prejuízos, trazem aí alguns perigos para quem vive na localidade. O problema não é um só. Asfaltamento incompleto, falta de capina, problemas que colocam em risco a segurança e integridade da população. Segundo moradores, há quase 10 anos, um asfaltamento começou a ser realizado na Servidão Edmundo Marcolino, na região conhecida como Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra, em Petrópolis. O asfalto chegou, mas não foi concluído e deixou problemas para quem mora na região. Eles asfaltaram toda a rua principal. Isso começaram a subir com o asfalto, vieram até a metade da rua. Quando chegou na metade da rua, alegaram que tinha acabado o asfalto, que retornaria no dia seguinte. Porém, o dia seguinte nunca chegou. E aí, nesse momento, nós estamos vivendo. Abre buraco, aí nós vemos com um pouquinho de massa, coloca a massa, tampa o buraco. E estamos fazendo isso para mais de 7 anos, estamos fazendo isso, mas não dá jeito. Ainda segundo Rafael, que vive há mais de 20 anos em uma casa na Rua dos Ferroviários, os vizinhos já se mobilizaram outras vezes para realizar a concretagem e melhorar as condições da via. Mas essa não é a solução adequada e o buraco continua sendo um problema para os moradores. Massa não vai dar jeito. O ideal aqui seria um asfalto, ou então concretasse tudo. Mas se concretar, qual o grande problema? Todo mundo precisa descer para trabalhar, subir para trabalhar. Eu tenho um caminhão, uma van de carga, e eu preciso estar sempre descendo e subindo. Para dar cura do concreto, é aproximadamente aí, no mínimo 4 dias. Então é 4 dias sem se movimentar, e eu que trabalho com carga perecível não teria como, né, ficar esses 4 dias sem se movimentar aqui. Os carros que passam pelo local têm a estrutura danificada. Cada saída e chegada em casa é uma apreensão diferente. Como tudo, começa pequenininho, aí vai aumentando, nós vamos colocando a massa, tentando reparar o dano, mas não repara. Aí de repente quebra mais um pouco, e chega um momento que a gente não consegue fazer mais nada. E a apreensão vai além disso, pois o medo dos moradores é do buraco ceder ainda mais e danificar a estrutura da rua e colocar em risco as casas da servidão. Hoje está desse tamanho, mas começou algo pequeno. Abrir um buraco na galeria vai expandir. E detalhe, está tudo interligado. Um outro buraco também preocupa quem mora na servidão. Uma falha no revestimento de uma galeria de água que corta a localidade resultou em um buraco que também está preocupando os moradores. E se cair alguém ali dentro daquela galeria, uma criança, é só pegar o cadáver depois, aonde eu não sei. E aqui vai ser a mesma coisa, porque essa galeria vem lá de cima, passa por aqui e se encontra na principal. Imagina se vier estourando tudo com essas chuvas. Né? Então, assim, é um dano muito grande para a comunidade. Essa é a escada que dá acesso às casas no fim da servidão Edmundo Marcolino. E o buraco não é o único problema.
A escada não possui um corrimão de apoio, o que acaba sendo um problema eminente para os idosos e crianças que vivem na região. E não só isso, todos que passam precisam ter atenção redobrada, porque todo cuidado é pouco. Um pedido com melhorias para a localidade foi protocolado junto à Câmara de Vereadores de Petrópolis. Agora os moradores aguardam a chegada das melhorias para a servidão. Foi feito um pedido por volta de fevereiro, aí fez um outro agora em março, dia 14, que eu até passei o ofício, né? Mas até o momento não houve manifestação alguma quanto a isso. A ouvidoria tem assistido, falou que está acompanhando a ouvidoria dele, mas até o momento ninguém entrou em contato, assim, da parte de Secretaria de Obras, né? Ninguém entrou em contato, ninguém falou nada. Pois é. Tá aí, olha só, nós entramos em contato com a prefeitura, mas até o momento não tivemos resposta para todos esses questionamentos lá do pessoal do Alto da Serra. Até esse momento, a prefeitura de Petrópolis não se manifestou. E olhem só esse caso, gente, 2 homens foram presos em flagrante na tarde de segunda-feira, acusados de tentar aliciar alunas no horário da saída da escola. O caso aconteceu em Petrópolis. 2 homens de 25 e 27 anos foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira pela patrulha escolar do 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis. Os policiais foram acionados pela diretora de uma das instituições de ensino, que informou que 2 homens em um carro prata estavam convidando estudantes meninas para dar uma volta. Ao perceber que seriam abordados, os suspeitos fugiram a pé, mas foram alcançados na Rua do Túnel. Aqui neste local, os policiais identificaram o carro dos suspeitos. Aos agentes, os 2 homens alegaram que apenas gravavam um vídeo para as redes sociais. A dupla foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia e ambos foram autuados e permanecem presos. Após tomar ciência do caso, a Polícia Civil também encaminha denúncia para o Conselho Tutelar. Everton Dias, conselheiro tutelar de Petrópolis, disse quais procedimentos são feitos após uma vítima ser encaminhada para o Conselho. E aqui no Conselho Tutelar, nesses casos, a gente acompanha a família, verifica se essa criança e adolescente está em risco e, obviamente, a gente acompanha se existe algum tipo de sintomas ou qualquer tipo de queixa desse adolescente ou dessa criança decorrente desse fato. Em caso de suspeita de aliciamento a crianças e adolescentes, a população deve denunciar por meio do telefone 190. A quarta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com esta terça-feira. A previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite com pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Em Teresópolis o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão para quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. E em 3 dias o dia será parecido, com temperaturas variando entre mínima de 16 e a máxima de 29 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens e período de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas de cada região. E até mais! Bom, pessoal, até amanhã, 7h30, viu? Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.